Esta conferência será gravada agora. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço por terem vindo a nossa, acredito que seja a penúltima reunião do ano. A gente está com uma programação para fazer mais uma reunião em dezembro e talvez uma dia 29 ainda de novembro sobre patentes verdes, mas essa ainda não está confirmada. E solicitando gentilmente ao doutor, desculpa, eu não gosto de ser chamado de doutor, né? O nosso amigo advogado Carlos Eduardo, para que ele fizesse uma apresentação para a gente aqui, de uma apresentação que eu vi dele pela comissão da OAB da Bahia, e gostei muito. Ele prontamente atendeu esse pedido e está aqui conosco hoje para fazer essa apresentação, que foi tema do trabalho de mestrado, se eu não me engano, né? Sim. E a doutora Maitê, que também faz parte da nossa comissão, infelizmente não está aqui hoje conosco, porque ela tinha um compromisso, mas ela disse que adoraria estar aqui porque no mestrado foi ela que encheu ele de perguntas. ela acredita, inclusive, ela acredita, inclusive, que ele ficaria muito nervoso com a presença dela aqui. Eu acho que, de certa forma, ela nem veio em razão disso também, né? Imagino. Enfim, meu amigo, o espaço é seu, pode ficar à vontade. Eu vou te dar a palavra, você se apresenta também para quem não te conhece ainda. Fique à vontade, o espaço é seu. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutor Hugo Leitão, presidente da comissão aí de Santa Catarina. Agradeço o honroso convite, né, para poder estar conversando com vocês sobre distintividade marcária, fruto da minha dissertação de mestrado em Direito Comercial na PUC. Fui orientado pelo José Roberto Guzmão. A professora Maitê fez parte da mesa de qualificação e defesa de tese de mestrado, juntamente com o professor Paulo Brantia, e eu tive a honra também de ela fazer a apresentação do livro. Então, a ideia surgiu depois que eu terminei a dissertação de mestrado, né? Foi indicado para publicação. Então, no ano de 2018, 2019, eu fiz uma atualização na obra com jurisprudências que eu comento no livro que chegaram ao STJ, né? E é um tema de extremamente relevância, principalmente pelo fato de alguns fenômenos não estarem previstos na nossa lei de propriedade industrial, mas que podem ser aplicados, que têm sido aplicados pelo Poder Judiciário. Então, dando início à apresentação, em decorrência do uso de uma marca no mercado, poderá acontecer alguns fenômenos. Tanto a aquisição de distintividade, que seria o aumento do poder de identificação da marca dentro do mercado, né? Dentro da aquisição de distintividade, tem-se a teoria do secondary meaning, que ocorre quando o sinal fraco, uma palavra de uso comum que com uso prolongado no mercado se transforma em marca comum. Quando a marca comum, com uso mais ainda elevado no mercado, investimento publicitário, ela transborda as barreiras setoriais, ela se transforma na marca notória. E dentro da nossa lei, temos a marca de alto renome, tem proteção em todos os campos de atividade, e um degrau abaixo, a marca notoriamente conhecida dentro do seu ramo de atividade empresarial. Só que, o que acontece? Quando a marca ela fica muito conhecida no mercado, ela se transforma notória, se não houver um controle pelo titular, acaba ocorrendo a perda de distintividade. Então, dentro da perda de distintividade, tem-se a degeneração, também conhecida por vulgarização, degenerescência, fenômeno na qual uma marca notória ela se transforma em sinônimo do produto. Daí o titular da marca ele perde direito de uso exclusivo desse termo, porque ela se transforma como elemento descritivo. E a diluição marcária, que ocorre quando uma marca notória ela é utilizada num ramo de atividade comercial diferente ou ela é utilizada de maneira depreciativa. Então, dentro da apresentação, vou abordar esses 4 temas, né? Inicialmente, tratando sobre distintividade marcária, o que seria distintividade? Distintividade nada mais é do que a capacidade de individualização de um produto ou serviço no mercado, né? Está previsto na nossa lei, no artigo 122, que são suscetíveis de registro como marca, sinais distintivos visualmente perceptíveis.
Então, a princípio, um sinal que é carente de distintividade, né, que no inciso 6º do artigo 124 da lei, são os sinais genéricos, descritivos, necessários, de uso comum e vulgares, eles são irregistráveis como marca porque eles não são passíveis de individualização de determinado produto ou serviço no mercado. Aqui, somente fazendo um paralelo, imagine, por exemplo, 2 produtos sem marca, né? Uma camiseta branca e garrafas de cerveja. Se não forem assinalados sinais realmente distintivos que individualizem esses produtos ou serviços no mercado, o consumidor não vai conseguir identificar tais produtos, a fonte de origem. Outra questão importante, para compreender os fenômenos decorrentes do uso da marca no mercado, é fundamental a análise dos graus de distintividade marcária. E essa distintividade ela pode ser distintividade intrínseca, que ocorre quando os sinais eles não guardam nenhuma relação com o produto ou serviço assinalado, e a distintividade extrínseca, que são constituídas por sinais que eles têm alguma relação com os produtos ou serviços assinalados. Então, dentro da distintividade intrínseca, que são as marcas mais fortes, tem-se primeiro a marca de fantasia, que é constituída por expressões novas que não possuem nenhum significado no nosso vocabulário e não tem nenhuma relação com o produto ou serviço assinalado. Essas expressões elas foram criadas especificamente como o nome de um produto, né? Como marca. Por exemplo, Kodak, Exxon, Pepsi. Já a marca arbitrária, ela é constituída por expressões existentes no nosso vocabulário, pode ser palavra de uso comum, vulgar, mas que não guardam relação direta com o produto ou serviço assinalado, como Apple para computadores, Amazon para serviços de e-commerce, Extra para supermercados. Já a distintividade extrínseca, né, que são aqueles sinais que guardam relação com o produto ou serviço assinalado, tem-se primeiro as marcas evocativas e sugestivas, que são aquelas expressões que sugerem alguma característica ou benefício dos produtos ou serviços que são assinalados, como, por exemplo, Burger King, né, Rei do Hambúrguer, Microsoft, Alô Bebê, Casa de Pão de Queijo. Temos também as marcas descritivas, que são aquelas expressões que realmente descrevem os atributos ou as características de determinado produto ou serviço, como American Airlines, iPhone, Telefônica, Banco do Brasil. Tanto as marcas evocativas como as descritivas, por terem baixa distintividade, elas são protegíveis pela teoria do secondary meaning, através do uso prolongado no mercado. Já o quinto tipo são os sinais não distintivos, né, que o inciso 6º do artigo 124 define como aqueles genéricos, necessários, de uso comum e vulgares. E que se eles tiverem relação direta com os produtos ou serviços assinalados, eles jamais terão proteção marcária no seu aspecto nominativo. Somente como marca mista, cuja proteção é no conjunto marcário, que isso daí nada mais é do que a ressalva do inciso 6º do artigo 124. Então, por exemplo, vestuário, que indica a categoria e gênero de um produto, é totalmente irregistrável para assinalar roupas. Fast food, que é um termo necessário, né, para designar uma categoria específica de serviços, também é registrado. Nessa classe de sinais não distintivos, também estão presentes aquelas marcas que se vulgarizaram, né, como granola, gibi, nylon, macacão. Então, os sinais não distintivos, mesmo com uso prolongado no mercado, eles jamais serão protegidos como marca. Nesse caso, não incide a teoria do secondary meaning, né? Então, assim, conforme eu comentei, conforme expõe o inciso 6º do 124, conclui-se que um sinal marcário carente de distintividade é irregistrável como marca, uma vez que os consumidores não o identificarão frente a bens congêneros assinalados no mercado consumidor, né? Agora, adentrando na teoria do secondary meaning, cujo significado também é a capacidade distintiva adquirida pelo uso, ele nada mais é do que uma exceção ao inciso 6º do artigo 124 da lei, na qual um sinal que descreve as características e atributos de um determinado produto ou serviço, através de seu uso contínuo e prolongado no mercado, atrelado a elevados investimentos publicitários feitos pelo titular para o reconhecimento desse sinal fraco como marca,
ele adquire um segundo significado, por isso é secondary meaning, como marca. Então, tanto o primeiro significado do termo como o segundo significado coexistem concomitantes. Então, como exemplos recentes da aplicação do secondary meaning pelo Poder Judiciário, temos as marcas iPhone e American Airlines, reconhecidas pelo STJ em julgamentos ocorridos em 2018. As marcas China Inbox e Beleza Natural, reconhecidos pelo Tribunal Regional Federal em 2013 e 2017, entre inúmeros outros casos. Na doutrina, o Jacques Labrunière reconhece o secondary meaning que ocorre quando um sinal fraco, que a princípio não era distintivo, através de seu uso comercial no mercado, adquire capacidade distintiva face ao reconhecimento pelo público consumidor como identificador de determinados produtos ou serviços. Já Carlos Henrique de Carvalho Frois, o secondary meaning origina-se de um processo semântico pelo qual a expressão, que geralmente descreve um dos atributos ou características de determinado produto ou serviço, transmuda o seu conteúdo, adquirindo outro significado não previamente convencionado pela sociedade. Essa segunda significação, ou significação secundária, de marca de produtos ou serviços, coexiste com a primeira significação, a original. Então, como exemplo, telefônica. Telefônica tem tanto o significado primário, como o custo de uma ligação telefônica está muito alto, como o significado secundário. Telefônica é uma empresa espanhola. O termo iPhone. iPhone tem o significado primário, telefone com acesso à internet, termo descritivo de um produto. Mas foi a Apple que, através de elevados investimentos e uso prolongado, transformou essa marca comum numa marca agora até de alto renome. China Inbox, entre inúmeros outros casos. Então, tanto a doutrina nacional como a estrangeira, o reconhecimento do secondary meaning, ele depende de vários fatores. Primeiro, o uso prolongado desse sinal fraco no mercado. A lei federal americana, por exemplo, que estabelece o reconhecimento do secondary meaning, e na lei o sinônimo é acquired distinctiveness, capacidade distintiva adquirida pelo uso, ela determina o tempo de 5 anos de uso contínuo no mercado antes do depósito da marca. Outro requisito, investimentos publicitários feitos pelo titular para a promoção do sinal de baixa distintividade como marca. A extensão geográfica abrangida pelo sinal e pesquisas de opinião pública. As pesquisas de opinião pública, que visa a percepção do público que terá contato com o sinal marcário, é a comprovação mais importante desse fenômeno, porque o público ele associa a expressão descritiva, o primeiro significado, mas também percebe-o como marca individualizada, o segundo significado. Então, tratando, por exemplo, em 2 julgados que ocorreram no Tribunal Regional Federal, primeiro o caso envolvendo a marca Boutique de Relógios. Então, nesse caso, a corte julgadora, ela considerou que o autor não apresentou provas robustas para comprovar a projeção do novo significado marcário. Assim determinou o tribunal o reconhecimento da incidência no caso concreto da teoria do significado secundário, conhecida na sua versão como secondary meaning, deve encontrar base em elementos probatórios que demonstrem a projeção desse novo significado perante o mercado, e nunca pode implicar na apropriação do significado primário do sinal marcário. Eu, particularmente, não conheço a marca Boutique de Relógios. Pode até ser que tenha um segundo significado, mas no caso específico, o autor da ação, ele não juntou as provas, principalmente pesquisas de opinião pública, para comprovar esse novo significado. Já no caso referente à marca Beleza Natural, consta na ementa que, através de farta prova documental trazida aos autos, a autora comprovou que a expressão beleza natural apresenta suficiente distintividade, quando assinalada no conjunto, pois tornou-se conhecida no mercado de cabeleireiros como serviços e produtos especializados em cabelos crespos e cacheados, podendo ser adotada, na hipótese, a teoria do secondary meaning. Então, nesse caso específico, o autor ele conseguiu comprovar, com pesquisa de opinião pública, farta prova documental, este novo significado.
Este caso, né, foi uma ação de nulidade, né, que a marca ela tinha sido concedida, a beleza natural, sem exclusividade pelos elementos nominativos, ou seja, com apostilamento, mas que com uso prolongado acabou se transformando, adquirindo distintividade, se transformando conhecida dentro do mercado. Aí o autor ingressou com essa ação visando a exclusão do apostilamento, né, para a exclusividade dos elementos nominativos, porque o NPI ele não reconhece a teoria do secondary meaning, como eu vou tratar um pouquinho mais adiante. Então, o fenômeno do secondary meaning... Carlos, Virgínia. Oi. Posso fazer uma pergunta? Lógico, pode interromper quanto quiser. Quando você... Esses dois casos que você citou, do Beleza Natural e Boutique de Relógios, eles eram ambos marcas mistas? Isso. Tá, o Boutique de Relógios também. Você tem conhecimento de algum caso em que tenha sido reconhecido o secondary meaning, mas associado à marca nominativa? Então, esse caso da Beleza Natural, por exemplo. Mas ele não era mista, não tinha apostilamento? Então, tinha apostilamento sem exclusividade pelos elementos nominativos. Entendeu? Ah, tá, mas o pedido não era de marca nominativa, era de marca mista. Não, era de marca mista. Inclusive porque, até eu vou tratar um pouquinho mais adiante, agradeço muito a Virgínia, né, minha colega aí do mestrado, nas aulas riquíssimas do professor Marcos Elídios, né? Então, o que acontece? Se você tem uma marca com baixa distintividade, mas que ela já está em certo uso no mercado, ela adquiriu uma distintividade, né? Por exemplo, a própria Beleza Natural. Se tivesse sido depositado como nominativa, ela teria sido indeferida de plano. Sim. Porque o NPI, ele não faz análise do uso da marca no mercado, porque o Brasil é diferente do sistema do Common Law. Eu vou tratar isso um pouquinho mais adiante. Então, nesse caso, a autora da ação, ela quis a exclusividade do elemento nominativo beleza natural. Então, ela comprovou na ação judicial que, apesar de ela ter a marca mista, que era a proteção no conjunto, né, visual gráfico, ela queria também a exclusividade do elemento nominativo. Tá. Entendeu? Por isso que eu estou tratando esses dois casos, a boutique do relógios e a beleza natural. Tá. Eu não sei se a boutique do relógios tem significado secundariamente. O que acontece é que o Poder Judiciário ele só reconhece se for juntadas as provas da aquisição da distintividade. E a prova mais contundente são pesquisas de opinião pública. Isso tanto na doutrina brasileira, como na comunidade europeia e nos Estados Unidos. Inclusive, em qualquer uma dessas legislações, na data do depósito, você tem que juntar provas da capacidade distintiva adquirida pelo uso. Tanto nos Estados Unidos como na comunidade europeia, a marca vai ser indeferida também, se você não juntar essas provas. Duas coisas. Essa boutique de relógios, se for a mesma empresa que eu estou pensando, é uma loja bem afamada de Lisboa. Pode ser que eles não tenham efetivamente essa fama aqui no Brasil, né? O reconhecimento do público. Mas eu acho que essa loja, ou foi uma coincidência de nomes, vamos dizer assim. Eu sei que são estabelecimentos no Rio de Janeiro, mesmo a Beleza Natural. Eu, particularmente, também, eu nem conheço Beleza Natural, entendeu? Mas tem um consumidor específico que reconhece. Foi juntada as provas desse reconhecimento do secondary meaning. Então, a questão é, você quer aplicar a doutrina do secondary meaning, junte em provas robustas que comprovem a projeção do novo significado. Né? Tá. Então, até dentro do slide anterior, eu falo, né? Junte provas que a marca está sendo usada no mercado há muito tempo. Junte provas que demonstrem o investimento publicitário feito para a promoção do sinal. São até provas semelhantes, até faço um paralelo, que depois eu vou tratar, sobre o requerimento autônomo da marca de alto renome. Não tem aquelas que você tem que juntar? Se alguém
apresentar aquelas provas para demonstrar que o sinal fraco adquiriu disjuntividade, não tem como o Poder Judiciário negar esse pedido. Entendeu? Tá bom. Obrigada. Uma outra pergunta ou posso continuar? Bom, então continuando. O fenômeno do secondary meaning, como estamos dizendo, ele é reconhecido pela doutrina e jurisprudência brasileira, entretanto, não está previsto na Lei de Propriedade Industrial. Né? Ele está previsto no artigo 6º, quinque C1 da Convenção de Paris, e que, por se tratar de tratado-lei, estabelece direitos e obrigações diretamente entre particulares domiciliados nos países membros da Convenção. Estabelece esse artigo: para determinar se a marca é suscetível de proteção, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca. O secondary meaning também está previsto no artigo 15.1 do Acordo TRIPS, só que o Acordo TRIPS, por se tratar de tratado-contrato, não de tratado-lei, estabelece a faculdade, não a obrigação, de adicionar a possibilidade do registro de uma marca ao caráter distintivo que tem adquirido pelo seu uso. Agora, tratando um pouco de jurisprudência, interessante esse caso aí entre a marca Double Mint versus Double Soft, no qual a relatora Liliane Roriz, ela reconheceu a existência do secondary meaning no ordenamento jurídico brasileiro, destacando em seu voto que o secondary meaning está previsto no artigo 6º, quinque C1 da CUP, que substancia o processo semântico no qual o elemento característico de determinadas marcas, como é o caso da autora, adquire significado não previamente pela sociedade, né? Inclusive, para reconhecimento desse fenômeno, a autora ressaltou que a titular da marca faz uso contínuo desde 1914. Então, assim, né, a Convenção de Paris, que foi internalizada dentro do nosso ordenamento jurídico por se tratar de tratado-lei, é reconhecido também pelo Poder Judiciário. O conflito envolvendo as marcas China Inbox e Asia Inbox, né, julgado pelo Tribunal Regional Federal, também constatou a existência do secondary meaning de China Inbox, pois apesar dos termos registrados evocados pela autora serem de origem comum e evocativos do produto comida chinesa em caixa, atualmente o público consumidor associa essas expressões diretamente ao serviço de comida chinesa servida em caixa, oferecido primeiramente pela autora. Né? Demais, a Corte também afirmou a ocorrência da concorrência desleal, pois a proximidade dos signos China Inbox e Asia Inbox podem ensejar confusão mercadológica. Eis que o consumidor pode imaginar que a marca Asia Inbox seja uma ramificação da China Inbox. Né? Agora, interessante para mim, um dos casos mais emblemáticos, não só de secondary meaning, mas de distintividade marcada em geral, e para mim é uma aula sobre distintividade, é o caso envolvendo a marca iPhone e a G Gradiente iPhone, no qual o STJ considerou secondary meaning pelo uso prolongado da expressão iPhone no mercado global, atrelados aos elevados investimentos publicitários da autora Apple para promover a marca de produto. Aqui vocês podem ver, né, os dois produtos, né, o G Gradiente iPhone e iPhone da Apple. Então, a G Gradiente iPhone, ela é composta por dois elementos: a marca secundária, que é aquela que descreve o produto ou serviço, que seria iPhone, e a marca central, que é a Gradiente, que é a marca mãe. Mas o NPI, ele concedeu a marca como um todo, exclusividade pelos elementos nominativos. Então, o caso teve início quando a Gradiente resolveu unir internet e celular e criou em 2000 um aparelho inicialmente denominado Internet Phone, abreviado de iPhone, depositando a marca G Gradiente iPhone naquele ano. Em 2008, o NPI concedeu à empresa, né, a G Gradiente iPhone com exclusividade de uso para os elementos nominativos. Só que em 2007, a Apple lançou no mercado global seu produto iPhone, depositando a expressão como marca no NPI, o qual foi indeferido em 2013 com base na anterioridade da marca G Gradiente iPhone, por ser reprodução parcial da marca. Né? O caso, em 2013, a Apple ajuizou a ação judicial, objetivando a nulidade parcial do registro, né, G Gradiente iPhone, para que não fosse com exclusividade, seja retirada a apostila de exclusividade pelos elementos nominativos.
né, a Justiça Federal julgou precedente o pedido da Apple e a quarta turma do STJ confirmou a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, mantendo a sentença, né, que havia declarado a nulidade parcial do registro da marca mista G Gradiente iPhone, para que o respectivo registro figure como concedido sem exclusividade sobre a palavra iPhone isoladamente. Conforme, é interessante descrever esse trecho da ementa, que diz: no que diz respeito ao iPhone da Apple, sobressai a ocorrência do fenômeno mercadológico denominado secondary meaning, teoria do significado secundário da marca, mediante o qual um sinal fraco, como de caráter genérico, descritivo ou até evocativo, adquire eficácia distintiva, originariamente inexistente, pelo uso contínuo e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o conteúdo genérico originário. Conforme eu falei, tanto o conteúdo semântico original como o conteúdo marcário, eles coexistem, né, pacificamente. Então, apesar de jurisprudências expressivas... Eduardo, só uma coisa, rapidinho. Essa decisão foi 2018? 2018 foi a decisão, né, foi o acórdão do STJ. Mas aonde pediu para incluir a apostila. Oi? Curioso, né? Porque o apostilamento caiu em 2016 e aí em 2018 veio uma decisão para incluir uma apostila. Foi isso, daí, né? Então, nesse caso, o julgamento, o acórdão pelo STJ ocorreu em 2018. Antes teve a decisão, inclusive quando eu estava no mestrado, tinha a decisão só do Tribunal Regional da Segunda Região, que eu acho que era, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, uma coisa assim. Mas o caso chegou no STJ e ainda não terminou o caso, né? Porque ainda tem outros recursos, né? De embargos embargos de declaração e tal. Pelo que eu acabei não olhando o processo essa semana, mas essa decisão do reconhecimento do acórdão do Tribunal Regional Federal, que manteve a sentença de primeira instância, ocorreu aqui a data do julgado aqui, 20 de setembro de 2018, publicado 23/10 de 2018. Então, não, eu só fiquei curioso com o seguinte, eu imaginei que o STJ tivesse pedido para incluir o apostilamento já em 2018, quando em 2016 já não existia mais o apostilamento. Mas essa decisão foi anterior, então, né? Ele só manteve o entendimento. Talvez o NPI, eu não cheguei a entrar no processo administrativo da marca no NPI, da G Gradiente iPhone. Talvez o NPI já tenha, né, excluído o apostilamento, só que a sentença foi subindo, entendeu? Eu só fiquei curioso, desculpa interromper, eu só fiquei curioso porque eu tive um processo similar, onde eu pedi para incluir o apostilamento, e a decisão foi no sentido de que o apostilamento tinha caído já em 2016 e que não seria possível aplicar o apostilamento. Então, eu acabei não tendo êxito nesse pedido que eu fiz. E eu só fiquei curioso com isso. Se foi o STJ em 2018 que pediu para incluir, é uma decisão assim totalmente diferente daquela que eu tive lá, né? Mas enfim, desculpa aí te interromper. No teu caso, por exemplo, se tem uma marca, né, com exclusividade dos elementos nominativos, começa daí, e o caso lá se você quer retirar o apostilamento através do secondary meaning, né, tem que comprovar em juízo. Já pode acontecer o contrário, né? Uma marca ela não tem exclusividade nos elementos nominativos e você entra com a ação para você ter exclusividade. Então são as duas questões, incluir ou excluir a questão do apostilamento, né? Então, assim, continuando, se alguém tiver alguma outra pergunta também quiser, que a ideia também é ter esse bate-papo, essa conversa, né? Então, apesar de jurisprudências expressivas, o NPI ele mantém o entendimento de que a aplicação direta do artigo 6º Quinc. C1 da CUP só deve ocorrer aos países que adotam um sistema declarativo de registro,
como os países do Common Law, na qual a proteção legal da marca ocorre em decorrência de seu uso no mercado. Como o Brasil adota o sistema atributivo de direitos, no qual a propriedade da marca é adquirida através da concessão de registro, na análise de mérito para concessão e deferimento do pedido de registro, o NPI não leva em consideração o artigo 6º com inciso 1 da CUP, ou seja, todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso do sinal distintivo no mercado. Com isso, uma marca fraca e descritiva, ou que contém elementos nominativos de uso comum, ao ser depositada no NPI como marca nominativa, ela é indeferida de plano com base no inciso 6º, artigo 124 da LPI. Entretanto, se ela for depositada como mista, ela poderá ser concedida pelo aspecto visual marcário, né? E com apostilamento, que é o caso da ressalva, né, do inciso 6º do artigo 124. Agora, tratando da segunda, não sei se alguém tem algum comentário sobre o primeiro fenômeno, secondary meaning. Se não, já vou tratando a segunda parte. Então, a segunda hipótese, então, ocorre quando uma marca comum transforma-se em marca notória, cujo poder de atratividade extrapola barreiras geográficas, como no caso da marca notoriamente conhecida em um ramo de atividade comercial, prevista no artigo 126 da lei, ou extrapola barreiras comerciais, como no caso da marca de alto renome, prevista no artigo 125, que tem proteção em todos os ramos de atividade comercial. Então, na doutrina, o Denis Borges Barbosa ele define que, quando em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os seus limites de mercado, seja setorial ou geográfico, tem-se a marca notória. Então, a marca notória está um grau assim. A primeira é a marca de uso comum, o sinal fraco, pelo secondary meaning vira a marca comum. Aí a marca comum, com uso prolongado ainda, investimento publicitário, pode se transformar na marca notória. Então, marcas de alto renome, características. Primeiro, registro marcário. Para que uma marca afamada possa ser reconhecida como marca de alto renome, primeiro o registro deve estar previamente registrado no NPI. Entretanto, o artigo 125 da lei atual, ele não menciona a possibilidade de um registro próprio e autônomo da marca de alto renome. Nesse sentido, com vistas a preencher essa lacuna legal, cujo objetivo seria normalizar os procedimentos para a aplicação do artigo 125 da lei, o NPI, depois de muitos anos, inicialmente ele publicou as resoluções de 2004 e de 2005, que atualmente foi revogada pela Resolução 107 de 2013. As resoluções anteriores, a de 2004 e 2005, tiveram objetivos idênticos para o reconhecimento do alto renome de uma marca pela via incidental administrativa, como matéria de defesa, seja pela oposição a pedido de registro de marca de terceiro, ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro, que apresente conflito com a marca invocada de alto renome. Devido às críticas impostas pelas comunidades jurídicas, ou seja, teria que se aguardar alguém depositar uma marca similar à minha para poder invocar o alto renome, o NPI editou a Resolução 107 de 2013, que estabeleceu o reconhecimento do alto renome por meio de requerimento autônomo, após o pagamento de uma elevada taxa, que atualmente se mantém o mesmo valor, né, de R$ 37.575. E esse requerimento deverá se referir a um único sinal marcário e poderá ser apresentado ao NPI a qualquer tempo de vigência do respectivo registro de marca, né? Porque é o que eu falei, primeiro tem que ter o registro da marca comum, aí depois que você pode pedir o requerimento autônomo. Então, o artigo 3º da Resolução 107 de 2013 estabelece que a comprovação da alegada condição de alto renome de uma marca deverá estar vinculada basicamente a 3 quesitos. Primeiro, o reconhecimento da marca por ampla parcela do público em geral, qualidade e prestígio que o público associa à marca aos produtos ou serviços por ela assinalados, e o grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão. Com vistas a cumprir estes 3 requisitos,
A resolução ela estabeleceu 13 parâmetros exemplificativos, não taxativos, para as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca no Brasil, tais como: primeiro, a extensão temporal da divulgação e uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no exterior. Segundo, o perfil e a fração do público usuário, né, que identifica a marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica. O perfil e a fração do público, né, que identifica a marca essencialmente pela sua tradição e qualificação no mercado. Quarto, os meios de comercialização da marca no Brasil. A amplitude geográfica da comercialização efetiva da marca no Brasil, eventualmente no exterior. Os meios de divulgação da marca no Brasil, eventualmente no exterior. Valor investido pelo titular em publicidade e propaganda da marca na mídia brasileira nos últimos 5 anos. Volume de vendas do produto à receita do serviço nos últimos 5 anos. Valor econômico da marca no ativo da empresa. Perfil e número de pessoas no Brasil atingidas pelas mídias em que o titular anuncia a marca. Informações que ofereçam indícios de que está havendo diluição da capacidade distintiva da marca, ou seja, de que essa marca notória está sendo utilizada em um ramo de atividade comercial diferente. E, nesse sentido, o titular está sofrendo aproveitamento parasitário. Também informações que evidenciem a identificação do público com os valores da marca, como reputação, prestígio. Informações que mostrem o grau de confiança do consumidor em relação à marca. Então, caso seja reconhecido o alto renome com base nos requisitos e parâmetros estabelecidos no artigo 3º e 4º da resolução, o NPI anotará essa condição no respectivo registro, que perdurará pelo prazo de 10 anos, renovável por igual período, mediante a apresentação de um novo requerimento de alto renome. Então, sendo reconhecido o alto renome, daqui 10 anos, quando for renovar, tem que apresentar novamente todas aquelas provas, né? Para que demonstre de que a marca ela ainda é notória e reconhecida pelo mercado consumidor. E outra diferença da resolução atual, das de 2004 e 2005, as resoluções anteriores, o prazo de vigência do alto renome era de 5 anos e agora estendeu-se para 10 anos. Então, desde o início da resolução, tiveram várias marcas que já foram reconhecidas, né, em procedimentos autônomos, como Fusca, Barbie, Honda, Toshiba, Kibon, Perdigão. Para quem gosta de futebol, Flamengo, Jaguar, gosta de veículos, Seda, Havaianas, dentre inúmeras outras marcas. Agora, tratando-se da marca notoriamente conhecida, ela está um degrau abaixo da marca de alto renome, que ela corresponde a uma marca estrangeira que possui elevado grau de reconhecimento em seu ramo de atividade comercial, só que ela é registrada no país de origem, mas ainda não teve registro no Brasil. E pelo fato de ainda não estar depositada ou registrada em nosso país, e de ser uma marca de fama em seu ramo de comercial, a marca notoriamente conhecida é uma exceção ao princípio da territorialidade, né? E que define a doutrina, né, o José Roberto Guzmão, dizendo que o princípio da territorialidade nada mais é de que o direito ele é exclusivamente dentro do território daquele Estado, como bem dispõe o artigo 129 na lei, de que trata de que a propriedade da marca adquire-se pelo registro, sendo assegurado ao seu titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. Então, a proteção legal à marca notoriamente conhecida está prevista no artigo 6 bis da Convenção de Paris, e ela foi incorporada nos exatos termos pelo artigo 126 da Lei de Propriedade Industrial e reforçada pelo artigo 16.2 do Acordo TRIPS, que dispõe, né, que a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6 bis da Convenção da União de Paris, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. O parágrafo primeiro trata-se que também esse artigo também aplica-se às marcas de serviço, não somente às marcas de produto. Agora, iremos adentrar nos casos de perda de distintividade. Então, primeiro tivemos a marca sinal fraco, pelo uso prolongado se transformou em uma marca comum, né?
secondary meaning. Depois, com uso contínuo, investimento publicitário, a marca comum se transforma em marca notória. Aí, quando a marca ela se transforma em tão notória que, pelo descontrole do titular, acaba ocorrendo o fenômeno da degeneração, também conhecido por vulgarização e degenerescência, que ela é o fenômeno oposto ao secondary meaning, seria como o lado oposto de uma moeda, né? Uma vez que a marca, por excesso de notoriedade, ela se transforma semanticamente em sinônimo do produto ou serviço assinalado pelo sinal. Os requisitos para a contestação da vulgarização de marcas, primeiro, e o mais importante, a percepção do consumidor e identificar a marca como sinônimo do próprio produto ou serviço, a utilização dessa marca pelos concorrentes, não como marca, mas como uma expressão descritiva dos seus produtos ou serviços, ou também como marca secundária. E a adicionalização da marca como sinônimo de determinado produto ou serviço, sem indicar que se trata de expressão marcada. Assim, por descontrole do titular, diversas marcas notórias, elas se degeneraram no mercado consumidor, como no passado, por exemplo, Gibi, Granola, Ioiô, várias marcas da Dupont, né? Celofane, Nylon, Cornflakes, da Kellogg's, Vitrola, dentre inúmeros outros casos. Agora, é importante ressaltar que existem muitas marcas notórias que elas estão internamente em risco de vulgarização, como, por exemplo, Band-Aid, Cotonete, Gillette, Catupiry, pois os consumidores, erroneamente, eles identificam essas marcas como sinônimo do produto, mas a concorrência, ela não utiliza essas marcas como elementos descritivos de seus produtos. Então, por exemplo, se você for na farmácia, você pergunta, você tem Band-Aid? A vendedora vai te levar até o balcão lá e vai te mostrar as outras marcas. Então, Band-Aid é a marca da Johnson, mas tem Nextcare da 3M, Curativos, Needs da Droga Raia, várias outras marcas, Cotonete também. O nome do produto é hastes flexíveis. Lâmina de Gillette também, a lâmina de barbear. Então, os concorrentes está assinalado no produto, se vocês olharem nas farmácias, né, Band-Aid como curativos. O concorrente não utiliza Band-Aid como elemento descritivo do seu produto. Então, a marca ainda não está degenerada. Então, a degeneração ela pode ser identificada essencialmente nas seguintes situações específicas. Primeiro, a publicidade massiva do titular de uma marca notória em associar indevidamente sua marca como sinônimo de um produto ou serviço. A adicionalização da marca, ou seja, o sinal distintivo é definido no dicionário como a própria designação e descrição de determinado produto ou serviço. E o caso mais frequente de degeneração é a expiração da patente de um produto novo no mercado, que por não possuir um nome próprio no lançamento desse produto, ele é reconhecido no mercado consumidor pela marca nominativa. Após a decorrência do prazo legal da patente, o produto que já estava lá durante o termo de vigência da patente, reconhecido, né, o nome do produto como marca, né, ele já está plenamente conhecido no mercado consumidor com o nome de sua marca. Como ocorreu no mercado norte-americano, no início do século passado, por exemplo, né, a marca aspirina. A aspirina vulgarizou dentro do mercado consumidor norte-americano, pelo descontrole da Bayer. Aqui no Brasil, não, a aspirina é marca de alto renome, porque a Bayer, percebendo que ela perdeu o direito de uso exclusivo nos Estados Unidos, tanto é que se vocês fizeram uma pesquisa, foi em produtos farmacêuticos, né, farmácias americanas, você vai ver que os concorrentes utilizam a aspirina como elemento descritivo do produto. Também celofane, nylon, várias marcas da Dupont, né? Nylon, quando ela foi patenteada, nada mais é do que ela foi uma marca até de fantasia, porque ela é a abreviatura de New York e London, por isso que é nylon. Só que com o uso prolongado no mercado e a Dupont não lançou um outro produto com este nome, acabou se degenerando. Teflon, Singer, Ioiô, dentre inúmeros outros casos. Então, a degeneração, ao ser detectada,
dois procedimentos iniciais deverão ser adotados pelo titular da marca. Primeiro, frente aos concorrentes, envio de notificações extrajudiciais e propositura de ações judiciais cujo objetivo é a abstenção de uso da marca em fase de degeneração, informando-os que se trata de sinal distintivo devidamente registrado. E frente aos consumidores, a realização de campanhas publicitárias educacionais, alertando os consumidores a não utilizarem a marca notória como sinônimo do produto, como nas campanhas publicitárias recorrentes no passado, como Xerox, Lycra, Lego, dentro de inúmeros outros casos. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, assim como na teoria do secondary meaning, ele não prevê expressamente o fenômeno da vulgarização de marcas, como ocorre em outros países, como nos Estados Unidos, os países membros da comunidade andina, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e a próprios países membros da União Europeia. Entretanto, tal fenômeno reconhecido por nossa doutrina e jurisprudência, assim como o secondary meaning, foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em virtude do artigo 6, quinquis B2 e C1 da CUP, o qual estabelece que o registro marcário poderá ser recusado ou invalidado quando o sinal distintivo tenha se tornado usual na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes no comércio do país em que a proteção é requerida. Então, as jurisdições que não possuem legislações específicas relacionadas a vulgarizações de marcas, tanto no Brasil como em outros países da América Latina, como Argentina e Uruguai, o INPI ele não poderá cancelar automaticamente o registro da marca, mesmo ela se tornando sinônimo do produto, somente através de ações judiciais. E aí o que acontece? O registro de marca, apesar de válido, ele não vai assegurar ao titular o direito de uso exclusivo da marca por ter se tornado sinônimo do produto. E neste caso, os titulares não poderão impedir que terceiros utilizem suas marcas para indicarem seus produtos e serviços. Outra questão também, em conformidade com o artigo 133 da Lei de Propriedade Industrial, se o titular requerer a prorrogação desse registro, que se transformou no sinônimo do produto, o INPI não poderá recusar essa prorrogação e não poderá declarar extinta essa marca. E isso acontece realmente na prática. Então, eu trouxe como exemplo a expressão granola, que ela foi depositada e concedida como marca nominativa no INPI, ou seja, com direito de uso exclusivo da palavra, da expressão granola. Foi depositada em 73 e ainda está em plena vigência. Só que em pesquisa na base de dados do INPI, foram localizados mais de 100 processos administrativos de registro que contêm a palavra granola como parte integrante da marca, ou seja, como que eu te falei, como marca secundária, não como marca principal, como nos registros das marcas mistas. Amino, granola cereal, granola tio Sônia, produto caseiro, mais granola, granola saudável, dentre inúmeros outros casos. Também a palavra granola, pelo teste ela já está dicionarizada. Então, eu consultei o dicionário online Michaelis e possui o sinônimo mistura de grãos, aveias, frutas secas, nozes, etc., consumida geralmente no café da manhã. Então, quando marcas conhecidas elas estão no dicionário, aparece lá a expressão marca comercial ou marca registrada. A granola não aparece que é marca, aparece como sinônimo do produto mesmo, mas ela está em plena vigência no INPI, ou seja, ocorreu a vulgarização da marca no mercado, mas o titular ele não possui direito de uso exclusivo, porque a INPI não pode conceder de ofício o cancelamento de registro, como acontece em outros países. Tratando um pouco da jurisprudência. O primeiro caso que eu localizei foi da década de 80, em relação à marca fórmica, em ação proposta por Formica Corporation contra o Império das Fórmicas. Após decisão de abstenção de uso da marca, em 1986, a primeira turma do STF voltou a examinar a matéria e, ao afastar a contrafação, verificou que a palavra fórmica trata-se de expressão de uso vulgarizado,
sendo integrado ao vocabulário comum de nossa sociedade. Outro caso refere-se à marca Gibi, né? O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reconheceu que a marca, que inicialmente foi fantasiosa, com o decorrer dos anos tornou-se a designação do produto. Então, este caso, né, o registro da marca ele tinha sido extinto em 1975 pela expiração de prazo de vigência, só que a titular ela não solicitou a prorrogação dentro do prazo. E quando ela requereu um novo pedido de registro em 85, a marca já estava em domínio público, por isso que ela entrou com ação judicial. Se em 75 a titular tivesse solicitado a prorrogação, não teria acontecido essa extinção do registro, como, por exemplo, no caso da marca Granor, né? Então, a ação foi ajuizada em 1995, ainda em vigência do antigo Código de Propriedade Industrial. Inicialmente, a relatora conclui pela perda do direito do titular ora apelado à marca Gibi, pela expiração do prazo de vigência da marca, hipótese determinada pelo artigo 93, inciso 1 do antigo Código de Propriedade Industrial. Em segundo, para testar a vulgarização da marca Gibi, verificando-se que já está em domínio público, a relatora utilizou o parâmetro estabelecido no teste do dicionário, o qual comprovou a vulgarização da expressão mencionando os dicionários Enciclopédia Larousse Cultural e Novo Dicionário da Língua Portuguesa, os quais apresentaram como sinônimo de gibi a definição de revista em quadrinhos infanto-juvenil. Agora, tratando-se de dois casos, né, que chegaram julgados pela Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Primeiro, o caso envolvendo a marca Martelinho de Ouro, foi considerada vulgarizada. Conforme o relator, apesar da apelante possuir o registro da marca no NPI, tal expressão já se tornou de uso comum e corrente em nosso vocabulário, tratando-se de um tipo específico de serviço caracterizado pela técnica de restaurar carroceiras danificadas de veículos. Conclui o relator que tal expressão poderá ser utilizada livremente por terceiros, desde que no sentido informativo, não marcário, sendo esse uso lícito e não caracterizado como conduta de concorrência desleal. Um outro caso interessante, né, da marca Insufilme, em que pese que nós, consumidores, identificamos essa marca como sinônimo do produto, ela foi considerada que ela não está vulgarizada, porque o relator ele reconheceu a existência, né, do fenômeno da degeneração, só que ele ressaltou que uma das condutas que favorecem a vulgarização da marca é a omissão do titular, é a inação, o que não foi observado neste caso, pois o autor ele tem combatido o uso generalizado que os concorrentes fazem de sua marca através do ajuizamento de diversas ações judiciais. Então, a terceira Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a decisão de mérito de primeira instância, condenando o réu a abster-se de utilizar a marca Insufilme, mantendo a condenação por danos materiais e morais. E esse caso chegou no STJ em 2018, que manteve o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também, no STJ também reconheceu a existência do fenômeno da vulgarização, mas o titular ele tem combatido o uso indevido da sua marca como sinônimo do produto. Agora, alguém tem alguma questão com relação à degeneração, vulgarização de marcas? Bom, então, agora tratando da segunda hipótese de perda de distintividade, que é a diluição marcária, né? Ela ocorre basicamente em duas espécies. Primeiro, é quando uma marca muito famosa, né, de alto renome, ela é associada a produtos ou serviços não concorrentes, de diferentes ramos de atividade comercial, resultando na diminuição do poder de venda de uma marca em razão do enfraquecimento de sua capacidade distintiva. Esse tipo de diluição marcária é conhecida na doutrina americana por blurring e na nossa doutrina por turbação ou ofuscação. A segunda espécie de diluição é a associação de uma marca famosa a produtos ou serviços de qualidades inferiores ou de maneira depreciativa, violando a reputação e a imagem da marca renomada original. Na doutrina estrangeira, esse tipo de diluição é conhecido por tarnishment. E na nossa
doutrina por maculação. E uma terceira forma de diluição pouco frequente, não citada pela doutrina clássica, é a diluição por adulteração da marca famosa, na qual o uso de um sinal em formatação diversa por terceiros prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor, afetando diretamente a distintividade do sinal. Isso ocorre frequentemente, não frequentemente, mas é o caso que ocorre em casos de propaganda comparativa. Então, dentro da doutrina, né, o professor titular lá orientador também lá do mestrado, Fábio Lua Coelho, lá da PUC São Paulo, ele descreve duas condutas tradicionais da diluição. Ele trata de diluição, turbação, a marca famosa diluída, em razão de seu uso por outros empresários na identificação de negócio, produto ou serviço não concorrente. Aquela associação imediata entre o signo empregado na marca e o produto que os investidores em publicidade procuram despertar nos consumidores é prejudicada pela existência de outros produtos não concorrentes que ostentam a mesma marca ou parecida. Conforme Fábio Lioa, ele define a diluição mácula, compromete a reputação da marca, em razão da qualidade inferior dos negócios, produtos ou serviços não concorrentes, operantes ou oferecidos no mercado por outros empresários. Então, no Brasil, não existem dispositivos legais expressos que definem exatamente o que é diluição marcária, como, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Trademark Dilution Revision Act, que é uma emenda da Lei Federal Americana de Marcas, né, o Lanham Act. Entretanto, o fenômeno está previsto indiretamente no artigo 130, inciso 3 da Lei de Propriedade Industrial, na qual cabe ao titular e ao depositante de uma marca, independente de ela ser notória ou não, zelar pela sua integridade material, reputação e imagem perante concorrentes e clientela. Aqui, passando rapidamente, né, a definição do Trademark Dilution Revision Act, define o blurring, né, como associação decorrente da semelhança entre uma marca ou nome empresarial, uma marca famosa, o qual prejudica o caráter distintivo dessa marca famosa, ou seja, a marca ela está sendo utilizada em um ramo de atividade comercial diferente, diminuindo a unicidade do sinal. Também define, né, a lei federal americana por tarnishment, como associação decorrente da semelhança entre uma marca e um nome empresarial a uma marca famosa que prejudique a reputação da marca famosa. Né? Tratando, esse caso chegou nossa jurisprudência já há muitos anos, né? Para mim, o caso mais emblemático ocorrido em meados de anos 2000, né? Julgado em 2006, foi o conflito existente entre a Double Mint e a Double Soft. E nesse caso, a relatora Liliane Roriz também, ela determinou que o inciso 3º do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial traduz a positivação no direito brasileiro da proteção aos titulares de marcas contra a sua diluição. A relatora afirmou que a verificação da diluição marcária demanda da comprovação de 3 elementos. Primeiro, a possibilidade de dano moral ou material à marca, o grau de distintividade da marca e o grau de renome da marca, porque a diluição ela só se aplica a marcas notórias, né? Não a marca comum. Porque a marca comum ela aplica o princípio da especialidade, que a marca ela é protegível dentro do seu ramo de atividade comercial. Então, em seu voto, a relatora admitiu que a teoria da diluição é um conceito advindo do direito norte-americano e que comporta 3 modalidades descritas logo abaixo. A maculação, que atinge a reputação do sinal pela associação deste com um produto ou serviço de baixa qualidade ou pela sugestão de um vínculo com um conceito moralmente reprovado pela sociedade. A ofuscação, que atinge a força distintiva do sinal, violando sua integridade material, a partir do momento em que uma expressão passa a identificar produtos de fontes diversas, o que termina por se refletir em seu próprio poder de venda, reduzindo. E aquele terceiro caso, que refere-se à adulteração, no qual o uso do sinal em formatação diversa prejudica a fixação de uma imagem única junto ao público consumidor daquela marca. E isso acaba afetando a distintividade do sinal distintivo. É interessante que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
para averiguar se uma marca ela foi violada pela diluição marcária, ele faz um paralelo com a teoria da distância. Então, ele aplica o seguinte teste. Se a marca ela for muito criativa ou muito famosa, e com alta distintividade, aplica-se a teoria da diluição, para evitar o enfraquecimento do sinal. E se a marca for banal ou anônima e com baixa distintividade, aplica-se a teoria da distância, na qual uma situação fática possibilita o convívio harmônico de signos de semelhança e afins. Então, por exemplo, marca for muito criativa, como eu falei no começo, por isso que é importante o estudo do espectro da distintividade, né? As marcas inerentemente distintivas e as com distintividade extrínseca. Então, marca fantasiosa, como a Pepsi, Exxon, que é uma palavra que foi criada para determinado produto, né, para refrigerante. Então, não tem como uma empresa não concorrente utilizar a Pepsi para vender calçados, por exemplo, para vestuário, porque é uma palavra muito criativa. Agora, uma palavra banal ou anônima, com baixa distintividade, né, então, ela pode conviver pacificamente com outras marcas, que são os casos das marcas evocativas e sugestivas, né? Inclusive, o STJ já pacificou esse assunto com relação ao convívio harmônico das marcas com baixa distintividade. Então, a ideia central, né, principal da teoria da diluição é proteger o titular contra o enfraquecimento progressivo do poder distintivo de sua marca, normalmente em casos que ostenta alto grau de reconhecimento dentro do mercado consumidor, ou que sejam muito criativos. E se for uma marca com baixa distintividade, desde que ela tenha se tornado uma marca conhecida pelo secondary meaning, aí também teria proteção pela diluição marcária, senão cai dentro da aplicação da teoria da distância. Então, nesse sentido, conforme o Tribunal Regional Federal da Segunda Região, podem conviver pacificamente no mercado consumidor as marcas. E todos esses processos aí foi invocado a diluição marcária como infração, né? Mas o tribunal considerou Fatal e Olho Fatal, os Toque, Oi, Shopping Oi, Mega Blocks e Big Block, que considerou que são marcas não criativas e não tão famosas assim. Já as marcas abaixo, Del e Del do Brasil, Autobril e Bombril, o Tribunal Regional Federal constatou a incidência da teoria da diluição por serem marcas notórias. Então, concluindo esse assunto, a aplicação pelos tribunais da teoria da diluição tem sido feita com base no inciso 3º do artigo 130 da Lei de Propriedade Industrial, por considerar o fenômeno uma ofensa à integridade de um sinal distintivo, seja moral ou material, tendo por efeito a diminuição do seu poder de venda. Agora, a diluição marcária, ela também tem sido muito utilizada, né, como parâmetro em casos de violação de trade dress, né, que é o conjunto imagem, a identidade visual gráfica de um produto ou de um estabelecimento comercial. Então, por exemplo, nos casos envolvendo a violação da marca e do trade dress, né, maisena, produto alimentício, e alizena, né, produtos cosméticos, shampoo e condicionadores. Nesse caso, a segunda Câmara Privada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar provimento ao recurso de apelação, condenou a empresa Muriel Cosméticos a pagar indenização de 20% sobre o faturamento com as vendas do produto Alizena para cosméticos, pois viola a marca e o trade dress conjunto imagem do produto Maisena para alimentos, de titularidade da Unilever, caracterizando o aproveitamento parasitário. Então, a marca Maisena, que é uma marca de alto renome, e o trade dress, né, o conjunto imagem do produto, ele é altamente distintivo pelo uso prolongado do mercado também, ele foi utilizado em um ramo de atividade comercial totalmente diferente, né, de alimentos para shampoos. E esses casos, né, o uso de produtos alimentícios para a área de cosméticos, há uns 10 anos atrás estava se tornando meio que uma tendência de mercado. Então, eu vou passar rapidamente aqui, tiveram vários outros julgados.
Ô, professor, só uma pergunta. No caso ali, nesse caso, né, envolvendo a maisena e a alizena, o tribunal não permitiu que o comércio daquele shampoo continuasse, certo? Não, porque o que aconteceu? Eu vou passar rapidamente, já estou para terminar a apresentação, para quem precisar sair, já espera mais uns 10 minutinhos. E há uns 10 anos atrás foi meio que uma tendência de mercado para empresas de cosméticas pequenas, né? Que elas estavam comercializando shampoos e condicionadores com conjunto imagem de produtos alimentícios parecidos. Então, teve esse caso aí da maisena e alizena. Depois eu vou passar o caso do leite moça e do fermento em pó royal. Mas no caso, o tribunal decidiu pelo indeferimento, pela não permissão da marca continuar utilizando o alizena, né? Pela diluição marcária, né? E pelo aproveitamento parasitário, que nada mais é do que o aproveitamento da fama e de prestígio de produto alheio para você aumentar as suas vendas, que no direito da concorrência é conhecido como free riding, né? Você pegar carona na fama. Eu vou tratar agora aqui o que você acabou de... Uma curiosidade, eu acabei não vendo isso no NPI, mas eles chegaram a pedir a marca também no NPI? Não, né? A Alizena? Eu assim, como eu não cheguei a verificar isso daí, não. Eu só estava pesquisando casos de violação de trade dress face à diluição marcária. Eu acho que eles pediram a marca no NPI, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, mas como casos de trade dress não envolvem registros, né? Inclusive já foi, né, a tese repetitiva lá do STJ, as ações elas têm que ser, né, caso de abstenção e violação de trade dress têm que ser propostas no poder na justiça comum, né? Então esses casos de violação de trade dress são o Tribunal de Justiça de São Paulo. Então não trata de anulação de registro, né? Sim a abstenção de uso do trade dress em si. Mas a questão central aqui é o uso de um conjunto visual marcário famoso, né? Um trade dress famoso, maisena, num ramo de atividade comercial diferente, que é o blurring, né? Da teoria americana. Inclusive, nos Estados Unidos existem diversos casos de violação de trade dress por blurring. Até quem tiver o meu livro pode verificar lá depois, que eu cito lá. O Jefferson colocou aqui no chat que ele consultou no NPI que eles chegaram a pedir a Alizena, mas desistiram do processo. Ah, desistiram? Ah, então tá ótimo. Porque no meio deve ter tido alguma notificação já, né? Não, com certeza. Porque a marca maisena, ela é uma marca notória, é marca de alto renome. Ela é de alto renome, a maisena. Então, tudo que aparecer semelhante já é indeferida, pode ser indeferida de plano, né? E aí, só para concluir o meu raciocínio em cima da dúvida, desculpa interromper, mas aí o argumento, no caso, foi indeferido o uso da alizena para que não ocorresse a diluição marcária, né? Só para eu conseguir entender a aplicação, assim. Exatamente, eu vou tratar disso agora. Tá, perfeito. Olha lá, nesse slide aqui, ó. Então, segundo o entendimento da turma julgadora, né, sobre trade dress, é o conjunto visual com a somatória de todos os elementos com alto grau de distintividade que está sendo proibido na hipótese em apreciação. De modo que a manutenção na identificação nominal fonética, né, fonética e graficamente tão semelhantes, fonética, a maisena, alisena, expressão nominativa. Graficamente, são as duas caixinhas amarelas, né, os elementos gráficos são iguais, somada à prevalência da cor amarela tão característica, ainda assim caracteriza a violação. É exatamente o que você me perguntou, né? Então, a corte julgadora ela reconheceu a distintividade da marca nominativa e de todos os elementos gráficos constantes no conjunto imagem, até da cor, né? Então, a distintividade da cor.
porque a distintividade foi adquirida pelo uso prolongado no mercado. Então, professor, no caso, vamos supor que sou eu, o meu cliente que está se sentindo ofendido pela violação de um trade dress. E ainda embora ele não tenha uma marca de alto renome, eu posso alegar a hipótese de diluição marcária no processo? Pode alegar. Posso trazer como argumento? Pode trazer plenamente, desde que o seu trade dress, né, os conjuntos gráficos dentro do seu produto, eles sejam altamente distintivos, ou seja, o que determina a distintividade? Não é comum, certo. Que eu tratei logo no começo. É a percepção do público consumidor. Então, você teria que trazer, neste caso, né, provas de confusão de produto no mercado, né? Poderia fazer uma pesquisa de opinião pública para demonstrar que o trade dress, né, o conjunto imagem do seu produto, ele é altamente conhecido dentro de uma parcela de consumidores, porque o trade dress, para ele ser protegido, inclusive já está até pacificado até na Suprema Corte Americana, o reconhecimento dele é pelo secondary meaning, ou seja, é pelo uso prolongado no mercado. Dificilmente um trade dress ele vai ser protegido se ele não for conhecido. Porque se ele não for conhecido, ele não vai ser. As pessoas não o identificarão como determinado produto de uma determinada empresa, se for elementos comuns, entendeu? As cores. E é precedente, assim, indisponível o uso prolongado no mercado para poder alegar o secondary meaning? Porque, por exemplo, existem algumas marcas hoje, tipo a Off-White, um exemplo, que é uma marca que ela existe há poucos anos, contudo ela bombou muito, todo mundo conhece ela e associa a... Então, isso daí já é a prova de distintividade. Tem que juntar a prova, entendeu? Mas dá para dizer que é um secondary meaning também, apesar de ser uma marca nova? Sim, exatamente. O secondary meaning, qual é o sinônimo dele? É capacidade distintiva adquirida pelo uso. Se uma marca é extrínseca, que é aquela que tem relação com o produto ou serviço, principalmente as marcas evocativas, né? Certo. Sugestivas. Se elas, através de rede social, Facebook, Instagram, propaganda na televisão, de repente uma parcela jovem, de repente em um mês, a empresa teve um alto faturamento com as vendas, já é indicação da distintividade. Inclusive, nos outros slides, depois eu compartilho com vocês aí no grupo, você tem que juntar as provas de capacidade distintiva de secondary meaning. Uma das provas é as vendas, né? E o grau de prestígio da marca. A quantidade de vendas. Então, mas o que acontece no caso da diluição marcária por blurring, né? Por que o concorrente quer evitar? Porque quando que ocorre uma violação marcária? Violação marcária, tanto na nossa doutrina como na estrangeira, ela pode ocorrer por duas formas. Primeiro, pela teoria da confusão, né? Alguém comprar um produto associando-se indevidamente ao outro produto, né? A teoria da confusão. Ou, se é uma marca conhecida, notória, pela teoria da diluição, né? E dentro da teoria da diluição, aplica-se, que é o que eu vou falar agora, o aproveitamento parasitário e parasitismo. Porque nesse caso específico, maisena lisena, o consumidor não tem confusão. Esse foi a defesa da lisena, mas não cola. Porque os produtos podem conviver pacificamente no mercado consumidor, porque não tem concorrência desleal, porque não tem confusão. Quem vai comprar a lisena não vai achar que está comprando o produto maisena. Apesar de não ter confusão, tem a violação pela diluição, porque você está se apropriando, o sinal maisena, o trade dress, ele está deixando de ser único no mercado. Então, a partir do momento que o sinal deixa de ser único, mas isso só para a marca famosa, aplica-se a teoria da diluição. Então, o trade dress,
marca notória, não pode se aplicar a teoria da diluição para qualquer sinal distintivo. Ele tem que ser Mas não necessariamente a marca precisa ser de alto renome, né? Por exemplo, existem, acredito hoje, a Arezzo, não sei, acredito que a Arezzo não seja uma marca de alto renome, mas ela é nacionalmente conhecida. Sim, exatamente. É o que eu falei. Dentro das marcas notórias, elas são divididas em dois tipos. A de alto renome é aquela marca bonitinha, com registro autônomo e que o NPI deferiu. Abaixo da marca de alto renome tem a marca notoriamente conhecida, ou marca notória, que é aquela marca muito conhecida e que, às vezes, o titular da marca não fez o pedido de requerimento autônomo. Mas todo mundo sabe qual é a marca, entendeu? A Arezzo, todo mundo sabe o que é Arezzo. Sim, perfeito. Mas, apesar de não ter... Mas tem que comprovar, tem que ter a prova de confusão, a prova de uso indevido e a prova do enriquecimento ilícito. Então, por exemplo, nesse caso, a Maizena e a Lizena, foi constatada a violação pelo enriquecimento ilícito e aproveitamento parasitário. E o aproveitamento parasitário, ele manifesta-se em dois aspectos principais. Primeiro, a possibilidade indevida de associação entre produtos. Você fala, nossa, olha o produto Alizena ali, parece com, né, com maisena, olha que engraçado e tal. Quer dizer, é uma associação entre os produtos. Primeiro. Segundo, a apropriação indevida da empresa demandada sobre o investimento da empresa mais tradicional na construção da sua marca. Ou seja, a titular da Maizena, ela gastou anos e anos para desenvolver um conjunto de imagem, um trade dress que seja conhecido dentro do mercado e para que a sua marca seja conhecida. Aí vem outra empresa, mesmo não tendo confusão, começa a vender um produto semelhante, mesmo não sendo concorrente, porque pega um consumidor qualquer, eu vou comprar a Lizena porque é bonitinho, parece com Maizena. Então deve ser tão bom quanto Maizena, já que Maizena tem um sabor bom, também a Lizena deve ser bom. Então, acaba se apropriando também do prestígio, da fama da marca alheia, entendeu? E pior, né? Se o shampoo faz o cabelo cair, o pessoal não compra mais a Maizena. Exatamente, então. Esse caso, além de ser diluição por blurring, é diluição por tarnish também, porque está depreciando, ofendendo a reputação da marca da autora Maizena. Sim. Deixa eu dar a palavra aqui para o Paulo, que ele queria fazer uma pergunta. Obrigado, Hugo. Carlos, apenas só complementando a sua fala, há um tempo, é bom ressaltar, lembrar, né, que muita gente já deve saber disso, que há um tempo atrás a Maizena teve uma ação contra a Arisco de trade dress. Por quê? Porque o Arisco teve esse caso, que no início, há uns anos atrás, a Arisco tinha amido de milho Arisco e a Maizena. Teve ação entre os dois. E depois, com muito tempo, eu venho observando esse mercado há muito tempo, vários amidos de milho que são amarelos, tem um desenho. Então, assim, o trade dress desse produto, que é a Maizena, né, vem sendo altamente, alguns dizem que é tendência de mercado e tal. Aí, depois de muitos anos, é que veio esse da Alizena. Aí eu comentei no chat que várias empresas de cosmético, né, como você bem ressaltou, elas ficam usando shampoo, produtos para cabelo, imitando alimentos. É só essa complementação que eu queria fazer, viu? Obrigado. Não, muito obrigado aí, doutor Paulo. Pode complementar sempre. Agradeço muito aí suas explanações. É exatamente isso que eu estou tratando. Que há uns 10 anos atrás ela estava meio que uma tendência de mercado de empresas pequenas de cosméticos, lançando esses tipos de produtos semelhantes a produtos alimentícios, que até vou tratar rapidamente em 2 casos, antes de nós fecharmos aqui, né? Então, o segundo caso foi referente a leite moça e moça bonita, e da mesma empresa também, são sempre as mesmas empresas, a Safini Cosméticos, tem mais uma outra também, Portier. Então, esse caso aí, no mesmo entendimento, a 7ª Vara Civil do Fórum Regional de Santo Amaro proferiu sentença julgando parcialmente procedente
ação ajuizada pela Nestlé em face de Fine Cosmético, impondo que a empresa se abstenha da comercialização do produto Moça Bonita para cosméticos, tendo em vista a violação da marca e trade dress conjunto imagem do produto Moça para leite condensado, de titularidade da Nestlé, condenando a empresa infratora ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença. Esse julgado que ocorreu 28 de fevereiro de 2018 ainda está aguardando um julgamento, um recurso interposto pela REP, que ela pediu justiça gratuita, né? E aí foi indeferida e está no STJ isso daí. Então, ela acabou ainda não ingressando com recurso de apelação, né? Por isso que, ainda apesar de ter sido julgado sentença 2018, ainda não teve acordo. O terceiro caso envolve, né, o produto Royal e fermento capilar da Portier, que é a segunda vara empresarial de São Paulo. Ela reconheceu a violação do conjunto imagem trade dress, face evidente semelhança entre os produtos comercializados pelas partes, com claro aproveitamento parasitário de marca tradicional e notoriamente conhecida. Então é interessante, conforme a gente estava tratando aí de aproveitamento parasitário, conforme expôs o juiz, né, embora não haja previsão expressa na lei, né, de propriedade industrial, é possível a proteção do conjunto imagem quando a utilização de um segundo conjunto similar resulta em ato de concorrência desleal em razão da confusão ou associação em relação a terceiros. No caso, é certo que o aproveitamento parasitário tende a ensejar o enfraquecimento da marca e do trade dress, de propriedade das autoras, bem como enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 834 do Código Civil. Então, o aproveitamento parasitário, que é o aproveitamento da fama e do prestígio do produto alheio, né, conhecido também como free riding, né, o infrator ele comete enriquecimento sem causa de acordo com o 884 do Código Civil. Esse caso ainda não entraram com recurso de apelação, porque foi julgado em 14 de fevereiro de 2020 e são 3 réus, sendo que uma das partes já fez acordo. Então, só tem a sentença de decisão de primeira instância. O quarto caso de diluição marcária envolvendo aproveitamento parasitário, envolvendo Johnny Walker e João Dante, né? Caso bem recente, que é a terceira turma do STJ, no julgamento de recurso especial, manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou a violação da marca de whisky Johnny Walker, pois, embora as partes comercializem bebidas destiladas distintas, ou seja, são produtos não concorrentes entre si, né? Não se pode desconsiderar o evidente parasitismo, mantendo a proibição da ré em comercializar sua cachaça com a marca assinalada João Andante, acumulada com indenização por danos morais de R$50 mil. O julgado foi recente, né? 14 de setembro agora de 2021. Então, é claro que quem vê o produto João Andante, que é o que eu te falei, existem duas formas de se identificar a violação marcária. Ou o teste da confusão, o teste da violação, teste da diluição marcária e aproveitamento parasitário. É claro que que não vai ter confusão. A pessoa não vai comprar João Andante achando que a Diageo, o titular da marca Johnny Walker, também está vendendo, né, cachaça com a marca em português. Mas quem vê o produto fala, nossa, que bacana, eu vou comprar também. Então, acaba se aproveitando da reputação e da fama do produto, né? Então, o Tribunal de Justiça considerou a ação procedente, o evidente parasitismo da marca famosa Johnny Walker, bem como o risco de diluição marcária. Já o último caso, né, agora finalizando aí a apresentação, né, envolvendo a marca Perdigão também, um julgado do STJ recente também, no mesmo data do caso anterior, de 14 de setembro de 2021. A terceira turma do STJ permitiu que a indústria de calçados use a marca Perdigão, determinando não ocorrer indício de má-fé, por considerar que a empresa ré tem usado a marca há mais de 30 anos para designar calçados na cidade de Perdigão. Ou seja, a empresa ela não está se aproveitando da fama e do prestígio, né, da marca Perdigão, que é a marca notória. E sim, o produto já estava comercializado nessa cidade há muitos anos e os consumidores, quem mora naquela cidade, já associa há muitos anos, né, a marca Perdigão com uma marca de calçados, diferenciando da marca de alimentos.
Nesse caso, a RE, Indústria de Calçados, ela recorreu da decisão do Tribunal Regional Federal, segunda região, que manteve a impossibilidade de registro da marca Perdigão em razão da titularidade da Perdigão agroindustrial, concluindo ser prática do aproveitamento parasitário, com consequente enriquecimento sem causa, além de diluição da marca famosa. Então, o Tribunal Regional Federal, segunda região, indeferiu, né, deu procedência à ação, né, devido a enriquecimento sem causa, mas o STJ reverteu essa decisão, né, dizendo que não tem diluição. Então, a empresa alega não ser cabível a aplicação da teoria da diluição, sendo as duas marcas separadas pelo princípio da especialidade, por serem atividades em segmentos distintos do mercado, alimentício e vestuário, e por ser fabricantes de calçados desde 1993, com seus produtos ostentando a marca Perdigão, em razão do nome da cidade onde está sediada. Então, o reconhecimento da não diluição foi somente no STJ, que conseguiu reverter essa decisão. E isso pela fama dela, né? Sim, sim. Em razão da fama, né? Porque algumas marcas que são nome de cidade, de lugar, elas acabam tendo que conviver. Acaba tendo que conviver, sim. Então, mas nesse caso, a Perdigão, agora, pelo STJ, ela conseguiu, né, teve o pedido de registro indeferido, né, com base na Perdigão, na marca notória, ela vai conseguir o deferimento da marca Perdigão para o ramo de calçados. Justamente pelas provas que ela juntou nos autos, né, que ela comprovou que ela fabrica esse calçado Perdigão desde 93, na cidade de Perdigão, e que os consumidores conhecem esses calçados como Perdigão. Então, tudo depende da percepção do público-alvo e da comprovação de que você junta nos autos, entendeu? Para determinar se tem violação, não tem, se tem confusão, se tem diluição marcária. Tudo depende de ilação probatória. E encerrando a apresentação, agradeço aos colegas aí a paciência por ficarem 1h e 25 minutos. Não sei quantos estão na sala, que eu estou sem ver as telinhas. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para mim, pode consultar por WhatsApp. Quem quiser fazer pergunta, continuar, eu estou à disposição. Quiser comentar alguma coisa. Só finalizando, em todos esses princípios, por exemplo, principalmente do secondary meaning, né, o que é a distintividade, que é o poder de identificação e individualização de uma marca no mercado. Quando se deposita uma marca, mesmo ela sendo fraca, até no NPI, não deveria não ser reconhecido o secondary meaning. Que até fazendo um paralelo, por exemplo, com caducidade. A caducidade você não tem que comprovar o uso da marca no mercado? Então, fazendo um paralelo com a caducidade, o NPI não deveria também, se o requerente do registro comprovasse, por exemplo, eu estou usando a minha marca há 6 meses, mas de repente é o que a colega falou, mas eu estou usando a marca há pouco tempo, mas ela já está bombando, né? Ela falou dentro do mercado, um monte de gente conhece. A questão é dilação probatória, porque tanto nos Estados Unidos como na Comunidade Europeia, você tem que comprovar que a marca é distintiva para registrar a marca com base no secondary meaning, e para cancelar o registro, através da vulgarização de marca, você tem que comprovar que a marca não é mais conhecida como marca, assim como sinônimo de produto. E a diluição marcária, com relação à marca famosa, dentro da Lei Federal Americana de Marcas, está previsto os requisitos do que é uma marca famosa. E se alguém um dia tiver curiosidade de acessar o Lanham Act, né, a Lei Federal Americana, eu não lembro agora de cabeça, que eu não tenho esse slide aqui, que os critérios para determinar uma marca famous marks em território americano são bem semelhantes àqueles adotados pelo NPI de requerimento autônomo, só que a diferença é que lá está na lei, né? E você invoca a marca sendo famosa em caso de violação, não tem requerimento autônomo de marca de alto renome nos Estados Unidos. Então, quando você invoca que a violação de uma marca, né, por diluição, isso nos Estados Unidos, você necessariamente tem que
invocar que a sua marca é notória, porque se a tua marca for comum, não tem diluição, tem princípio da especialidade, que as marcas podem conviver pacificamente. Cada uma tem proteção dentro do campo de atividade comercial. Perfeito. Perfeito, Carlos. Você não consegue ver ninguém, né? Ainda tem 23 pessoas. Agora eu vi que tem 23 pessoas, mas tá todo mundo com a câmera desligada. Isso. Se alguém tiver pergunta para fazer, pode ficar à vontade. E se puderem ligar a câmera também, para a gente fazer um print, que talvez seja a última reunião do ano que tem bastante gente na sala. Seria legal a gente ter um print. Só um último comentário. Que tanto o Royal quanto a Maisena, né? Eles também têm concorrentes parecidos, muito parecidos, como eu havia falado. Aí depois que veio esse fenômeno aí do cosmético Arizena e também esse fermento para o cabelo, não é? Sim, exatamente. Inclusive, com relação ao trade dress de um produto no mercado, o que a Maisena deveria fazer a titular da marca? Isso há anos atrás. Se a partir do momento que concorrentes começam a lançar produtos, mas o teu produto ele já tem uma cor específica, ele é conhecido. E aí a concorrente lança um produto semelhante com a mesma cor, caixa amarela, ela teria já que entrar com uma ação de aproveitamento parasitário, né? Mas se deixar passar, é aquele, como falava lá o ministro, passa um, passa a boiada, é o que acontece, entendeu? Se não for atrás do primeiro, começa a ter um monte e vira tendência de mercado. Perfeito, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelas explanações aí, pelos comentários. Se tiver mais alguém tem mais uma pergunta? Porque aí, não tendo perguntas, a gente encerra aqui a gravação e continua um bate-papo aqui. Só parabenizar o professor mesmo, que ótima aula, adorei. Muito obrigado, e eu sou um militante da área como todos vocês, não sou professor universitário, nada mais eu apresentei meus estudos acadêmicos fruto da minha dissertação de mestrado, mas o meu dia a dia mesmo é consultoria em propriedade intelectual e tal, parecer, mas eu ainda não sou doutor também, porque não tenho doutorado. Então pode me chamar de Dudu, de Carlos. Perfeito, Carlos. Obrigado, viu? Obrigado pela apresentação, foi excelente. Tem vários elogios aqui no chat, não sei se você consegue acompanhar. Eu vou encerrar a gravação nesse momento. Te agradeço mais uma vez pela apresentação brilhante.